E aí, quarto ano, tudo bem? Hoje, então, mais uma aula e nós vamos trabalhar o livro de reforço de matemática, páginas 112 e 113, para concluir essa unidade de multiplicação e divisão e a gente entrar em conteúdo novo, tá? Gostei muito da nossa aula de ontem, alguns faltaram, né? Mas a gente produziu bem. Gostei de ver vocês concentrados aí, realizando atividade, tirando dúvida, é isso mesmo. Até você que estiver fazendo atividade em casa, se tiver dúvida, me liga, me manda uma mensagem, a gente faz uma chamada de vídeo e esclarece as dúvidas, tá? Tem criança que tá ficando meio atrasadinho aí, porque não está assistindo às aulas, não está acompanhando. Se você estiver muito atrasado, assiste a aula que você tá e a aula do dia. Tenta acelerar o processo para você não ficar muito perdido, tá bom? Hoje, 6 de agosto. Se apaixone por estudar. Essa mensagem tá ali no comecinho do vídeo. E o segredo é se apaixonar. A gente não pode estudar porque tem que estudar. A gente tem que gostar de estudar, né? É aprendizado. A gente vai adquirindo assim conhecimentos, né? E é muito bom. Na aula de hoje, nós vamos entrar em conteúdo novo em ciências. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu até falei com vocês um pouquinho sobre na aula de geografia, que a gente ia falar sobre o elemento água, né? E aí a gente vai começar a falar sobre ela hoje. Então, lá no seu livro de reforço, abre comigo na página 112. Porque ontem fluiu muito rápido. Os colegas conseguiram realizar aí a 108, 109, 110, 111, todinha. Eu vou dar uma dica para quem faltou a respeito dessa atividade aqui, ó. Substituindo o coração pelo número, tá? Vou dar uma dica sobre essa e aí vocês vão realizar 112 e 113 que eu vou explicar para vocês. Substitua o coração pelo número que falta em cada operação. Então, lá na letra A, eu tenho um número 29, alguma coisa tanto, né? Com 29 vezes 16. Aí a gente começa a fazer o cálculo só para conferir se os números estão corretos. 5 vezes 9 é 54, 4 fica e o 5 sobe. 6 vezes 2 é 12, mais 5 que subiu é 17. Aí eu sei que o 7 ficou, confere, tá aí o número certinho. E o 1 que subiu. 6 vezes quanto, coração? Mais 1, que vai dar 7. Quando eu descobrir essa charada, automaticamente eu descubro o número dos dois corações. Ah, o número desse coração, professor, é 1, porque 6 vezes 1 é 6, mais 1 é 7. Ok? Boa dica? É só calcular, tá? Então, façam aí, me envia foto, principalmente quem faltou na aula de ontem. Na página 112, coloca o dia de hoje, 6 de agosto, e vamos lá, resolva as operações. Então, eu tenho 3 multiplicações e uma divisão. Pedro, multiplicação e divisão. Depois, na 23, observe o quadro de multiplicações. E aí, vocês lembram da tabuada pitagórica? Então, ela tá aqui para vocês. Vocês vão analisar, façam leitura em voz alta e em pensamento. E aí, vocês vão ler as perguntas referentes a ela aqui atrás e responder para mim, tá? Aí tem os 2 probleminhas aqui para finalizar esse conteúdo para a gente entrar em frações na próxima aula de matemática. Tá ok? Façam com atenção, porque tem muita gente desligada e fazendo atividade de qualquer jeito. Eu quero do jeitinho que eu tô pedindo. Beleza? Agora a gente vai para ciências para falar sobre a água na Terra. Vamos lá? No livro de ciências, na página 35, a importância da água e do ar para os seres vivos. Esse é o conteúdo da nossa unidade esse bimestre. E aí, a ilustração, qual é a ideia, né? Essa ilustração aqui que tem no livro de vocês, ela mostra aí, nessa imagem, algumas crianças estão brincando nas águas de um rio, enquanto outras estão brincando com o catavento.
E você? Já fez alguma brincadeira utilizando a água ou o ar? Com certeza, né? A gente brinca muito disso nos tempos de muito vento, no tempo de calor, a gente gosta muito. Além de fonte de diversão, a água e o ar são recursos essenciais para os seres vivos. Então a gente sabe que a água é algo essencial. Lembra que na aula de geografia eu falei assim, a gente não consegue viver sem água? Por que a água é tão importante? A gente usa água para se banhar, água para hidratar o nosso corpo, água para cozinhar, né? Água para alimentar os animais. Então a água é essencial. Sem água não há vida, não existe vida, tá? A água também é insubstituível. Lembra que a gente falou sobre recursos minerais? Então a água é algo que se acabar não tem outro. Vocês vão entender o porquê. O ciclo da água está aí para explicar isso. Virando na página 36, tem um textinho. E eu não vou ficar fazendo aquele que a gente faz de ficar grifando as partes importantes. Mas, quando for algo muito importante, grifem aí. Vocês já conseguem perceber, tá bom? Quero ver depois foto do livro de vocês grifado. Quero ver quem conseguiu perceber as partes mais importantes desse texto. A água na Terra. Quem viu a Terra do espaço pela primeira vez foi o astronauta russo Yuri Gagarin, que depois exclamou: a Terra é azul. Lembra a nossa Terra? Tenho ela aqui. Quando alguém avistou a Terra lá de longe, ele percebeu que ela era azul, porque a quantidade de água era imensa na Terra. Por isso que ele disse que a Terra era azul. Essa frase pode ser justificada pela grande quantidade de água existente no planeta e que Gagarin viu do espaço. Então, se a gente visualizar essa imagem ao lado, a gente percebe, realmente tem muita água. Tudo isso que tem azul aí no planeta é água. Então é muito, né? Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Então, pensando, né, em porcentagem, vocês não entendem muito disso ainda. Mas vamos lá, vou explicar para vocês de uma forma que vocês compreendam um pouquinho o que quer dizer esse 70%, tá? Então, ó, tudo que a gente fala em porcentagem, a gente analisa que o que a gente tem é 100%. Então, o planeta Terra. Planeta Terra. Não tá muito Terra, né? Mas esse é o nosso planeta. Ele é 100%, certo? 100%. Ok? Se a gente dividir ele ao meio, é um meio, não muito meio. Eu vou ter, de um lado, 50% e do outro lado, 50%. Entenderam o que é mais ou menos a porcentagem? Então, quando fala 70%, eu tenho 50% mais 20% daqui. Então, olha, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui no planeta Terra. Toda essa parte dele é coberto por água. Isso está dizendo aqui no livro. A maior parte dessa água é salgada, ou seja, é água dos mares e dos oceanos. Outra parte está nos polos em forma de gelo. O restante da água, que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios, nos lagos e no ar, em forma de vapor. Essa é a parte da quantidade de água disponível para o consumo. Então, a menor parte dela é a que a gente usa, é a que a gente consome, que a gente bebe, produz alimento. Porque a água salgada a gente não pode beber, água salgada a gente não pode cozinhar. A água em forma de gelo também não é apropriada para consumo. E aí? A menor parte dela é a que a gente consome, certo? A água, ela aparece de algumas formas pra gente, né? Em casa a gente tem duas delas, muito fácil de se encontrar. Quais são? Vocês sabem me dizer? Eu acho que vocês sabem. Que a água, quando tá na geladeira, né? No congelador, como que ela é? É uma água sólida.
E a água que sai da torneira é água líquida. Então, essas duas formas a gente já tem muita prática, porque ela está no nosso dia a dia. Mas, com a transformação dela, ela recebe alguns outros nomes. E a gente vai entender aqui agora. Os estados físicos da água. A água pode se apresentar em 3 estados físicos. Eu tenho 2 aqui, ó. O sólido, que é em cubinhos. Líquido. E o gasoso, que eu não consigo ver ele aqui agora. Mas se tiver uma chaleira com água quente para fazer café aí na sua casa, ou chuveiro ligado, vocês vão perceber aquele vaporzinho. Esse é o gasoso, ok? Aí, o nosso livro ele vai mais além. Ele mostra em grandes proporções esses estados físicos da água. As geleiras, a geada, a neve, o granizo e os cubos de gelo usados para refrescar as bebidas apresentam água em estado sólido, que foi o que eu mostrei para vocês, o cubinho que é para a gente colocar na bebida. E aí, então, tem, olha, a geleira no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Olha só que coisa linda, estrondosa, né? Parece um castelo da Elsa aí, né? É gelo. É igualzinho esse gelo que a gente tem, só que ele não é com água apropriada para consumo. Nos rios, mares, lagos e nas torneiras das casas, a água se encontra em estado líquido. Foi aquela que eu mostrei que virou. Eu até derrubei a água aqui. A água faz uma lambança, né? E tem ela em grande proporção nas cataratas do Iguaçu, no Brasil. Aqui no nosso sul brasileiro, né? E o vapor d'água que existe no ar é água no estado gasoso. Normalmente não conseguimos observar o vapor d'água, mas ele se torna visível em algumas condições, como nas fontes termais. Aqui tem a ilustração dela em grande proporção, o vapor d'água em fonte termal na Bolívia. Aqui é quando a presença da água quente, por conta da proximidade das rochas, né, magmáticas, aquelas que estão no centro da Terra, aquecendo, esquentando muito, aí esquenta essa área ao qual ela está bem próxima. E aí tem o vaporzinho, que o exemplo que eu dei é aquele da chaleira ou do chuveiro, tá bom? Conforme mudam as temperaturas dos ambientes, a água pode mudar de estado físico. Quando a água se aquece, ela pode mudar do estado líquido para o gasoso. Então, quando está muito quente, o exemplo dado aí é quando a gente pendura a roupa no varal. Ela sai da máquina, né, molhada. E aí a gente coloca lá no sol, o que acontece? Seca. Então, aquela água da roupa, ela se evapora. Ela passou por um processo. Perceberam isso? Esse processo se chama vaporização. Então, olha, do líquido para o gasoso, vaporização. Quando a água em estado gasoso se esfria, então aquele vaporzinho do chuveiro tá lá no box ou no espelho. Tá quente, tá vapor, não tá? Quando ele se esfria, ele volta a ser líquido. Esse processo se chama condensação ou liquefação. E aí eu lembro que ele sai do vapor e volta a ser água. Você vê aquela aguinha escorrendo do box ou do espelho, certo? Eu tentei fazer aqui, mas não deu certo, para vocês verem. E se a mudança do estado físico da água está do estado líquido para o sólido, que é aquele que a gente põe na forminha do gelo e leva para o freezer, ele é chamado de solidificação. Se ele está líquido e fica sólido, solidificação. Esse dá pra gente associar, tá? E por fim, quando a água descongela, ou seja, passa do estado sólido para o líquido, como é o caso do picolézinho aí, né, que a criança derrubou no chão e não vai mais poder comer, vai ficar ali derretendo até voltar a ser líquido. Esse processo é chamado de fusão. Viram só que legal? Muito legal, né? Com isso, eu tenho aqui um exemplo de que a minha água está entrando em fusão, ó. Ela tem um pouquinho daquela que eu virei, mas olha só a quantidade que já tá caindo. Por quê?
O meu sólido gelinho está voltando a ser líquido. Isso é a fusão. Viram? Então, para recapitular, a gente pode fazer leitura novamente desse pedacinho. Os 3 estados físicos da água: líquido, sólido, gasoso. Líquido que sai da torneira, sólido do congelador, gasoso, a fumacinha do chuveiro. Se ele está líquido e se torna gasoso, ele é chamado de vaporização, certo? Que é o exemplo da roupa no varal. Se ele está de vapor e volta a ser aguinha, ele é liquefação, porque ele está voltando a ser líquido. Se ele é líquido e está entrando para o freezer, se congelando, ele está solidificando, ele está sendo solidificado, solidificação. E, por fim, se ele é sólido e está voltando a ser líquido, ele está em fusão, ok? A gente vai falar bastante sobre isso e aí vai ficando craque aqui na cabeça. Na página seguinte, a gente vai ler só o primeiro tópico, que é o ciclo da água, para vocês poderem compreender, então, por que é um recurso mineral que, se não cuidar, acaba. As mudanças do estado físico pelas quais a água passa faz com que ela se movimente constantemente na natureza. Então, naqueles 3 processos que a gente falou e naqueles outros processos de solidificação, fusão, vaporização que a gente disse ali atrás, liquefação que a gente disse ali atrás, a água está em movimento a todo momento. Nessa movimentação, chamamos de ciclo da água. Nessa movimentação chamada de ciclo da água, ocorrem as trocas de água entre os ambientes e os seres vivos. Então, olha só, a todo momento alguém abre a torneira de casa. A todo momento a gente dá descarga. A todo momento tem alguém lavando um carro, lavando uma roupa, lavando um quintal. E isso, a água está sendo utilizada. A gente toma água, a gente faz xixi. A todo momento essa água está sendo utilizada. Certo? Vocês concordam comigo? Então, isso é chamado de ciclo da água. O ciclo da água é essencial para a vida na Terra. Observe a seguir como esse ciclo acontece. Então, os exemplos que eu dei é no meio social, entre as pessoas. A pessoa compra uma garrafinha d'água na rua, a pessoa leva uma garrafinha de água, a água está quente, ela joga fora. A gente compra um picolé, derruba o picolé fica ali derretendo. A água está se movimentando em todo o momento. Aí, em grande proporção, na natureza, como que isso acontece? Nós temos aí um exemplo. Olha a água no rio, tá vendo o rio? Primeiro, acontece pelo sol. Olha lá, o primeiro item. O sol aquece a água, fazendo com que ela evapore. A transpiração de animais e plantas também libera vapor d'água. Sabe essa transpiração que a gente sofre quando a gente soa? É liberação de água. Então, o sol aqueceu a água que está lá no rio, a água do nosso corpo, então ela vai evaporar. Ela sobe em gotículas. A gente não vê, mas ela sobe a todo momento que o sol aquece. A água evapora e sobe para a atmosfera. O que é a atmosfera? Aquela camada bem longe que a gente tem aqui, que não consegue sentir. 3. O vapor d'água se mistura ao ar. Então, há uma mistureba lá em cima. Por quê? Porque tem ar, ação do vento e aquela água se mistura ali. Atinge as regiões mais altas e frias da atmosfera, condensando-as. Ela fica condensada. Como essa daqui, olha. Vapor. Ela fica desse jeito, em grandes quantidades. Com isso, as gotículas agrupam-se. Elas vão se juntando tanto, até elas se formarem em nuvens. As nuvens são água? São. As nuvens se juntam, as gotículas se juntam e se transformam em nuvens.
Aí, o que acontece? A nuvem tá para lá, a nuvem está para cá, vai depender do vento, né? E aí vai resfriando aquela nuvem. 4. À medida que as gotas da água das nuvens ficam maiores, elas precipitam, ou seja, ficam pesadas e aí se formam chuvas, elas caem. Então, quando o céu está muito carregado, está escuro de tanta nuvem, vem chuva aí. Isso é um sinal bem claro, né? Os mais antigos já costumam dizer, a gente já conhece essa história, então a gente começa a perceber, olha, a nuvem realmente é água. E aí ela cai de novo. No processo 5, uma parte da água da chuva repõe o que foi evaporado. Outra parte penetra no solo, compondo a águas subterrâneas. Lembra lá na atividade sobre rocha? As águas, os lençóis d'água são as águas subterrâneas, abaixo da terra. E assim a água está sempre em movimento. Legal, né? Então, para recapitular, o sol aquece o rio, a água evapora. A água fica lá em gotículas, resfriando por conta do ar, e aí elas se juntam e formam as nuvens. Quando elas ficam muito pesadas, elas caem em forma de chuva. E ali repõe toda a água na natureza, no solo, nos lençóis d'água e volta para nossa casa, porque encheu o rio de novo. Tá vendo só? Tá vendo só? O ciclo que a água faz é sempre assim. Tá ok? Deu para entender? Deu, né? Aula curtinha, vocês vão fazer o livro de reforço sobre o estado físico da água. Lá na página 165 de reforço. A gente vai pensar um pouquinho sobre por que usamos a água. Então tem aqui, olha, situações de manhã, na escola, tarde, à noite. Eu quero que vocês ilustrem e pintem o desenho, tá? Analisem aí uma obra bonita da Tarsila do Amaral, que é O Pescador. Por que será que ele está utilizando a água? Que benefício tem aí nessa água para ele? A página 166, sobre os processos de transformação da água que a gente vê na nossa casa, tá bom? E sobre o ciclo da água, vocês vão escrever para mim todo esse processo do ciclo da água que eu acabei de explicar com as suas palavras, tá, quarto ano? Boa atividade, façam com atenção. Eu vou tentar manter os vídeos mais curtinhos para a gente poder não ficar cansado demais, mas eu quero que vocês façam com atenção as atividades. Ó, tô puxando a orelha de longe aí, tá bom? Um beijo, até amanhã.